Sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua casa para Te adorar. Te adoramos, Senhor, com cada momento do culto, com as orações, com os louvores, com o momento da oferta, com os testemunhos, e queremos Te adorar agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nós, ó Pai, possamos ver aquilo que o Teu Filho é e continua sendo e quer fazer na minha vida e na vida de cada irmão e cada irmã, ó Pai, que veio até a Sua casa aqui hoje. Vem, Senhor, vem depressa e faça-te a Tua vontade, cura, salva, liberta, proclama, liberta, recupera a vista, porque é o Teu ano aceitável, e é assim que nós oramos, repreendendo todo o mal e expulsando no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não, vocês estão dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão. Amém, você está na casa de Deus para louvá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, amém? Para isso que o Espírito Santo vem, para nós glorificarmos a Deus. Amém. Jesus Cristo, estamos tão acostumados com esse nome, que nós achamos que Cristo é sobrenome. Não sei se você sabe o meu sobrenome, mas eu chamo Tiago, com TH, viu? Guimarães Vicente. Tiago Guimarães Vicente, é meu sobrenome, Guimarães Vicente. E aí nós vemos falar Jesus Cristo, achamos que Cristo é sobrenome. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título de Jesus. É aquilo que Jesus é. E aqui Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista, e ter se batizado pelo Pai com o Espírito Santo, ser ungido com o Espírito Santo, Jesus vai para o deserto, para durante 40 dias ser tentado pelo diabo. Não apenas 3 tentações, mas durante 40 dias o diabo tentou. E aqui no Evangelho de Lucas nós vemos que Jesus vence o diabo no deserto, volta do deserto não só cheio do Espírito Santo, mas também cheio do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E aí então ele começa a pregar o Evangelho, as boas novas, que Deus quer salvar a todos, que Deus tem uma obra para todos aqueles que se arrependem e creem no enviado dele, Jesus Cristo, o seu Filho. E assim Jesus começa a pregar nas aldeias, nas cidades da Galileia, e ele prega, e ele vai às sinagogas, e as pessoas começam a ver o poder de Deus na vida de Jesus. E começam a dizer: esse Jesus é o Cristo. Esse Jesus é o Messias. E conforme elas iam crendo, mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas iam acontecendo. Cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, coxos, aleijados eram curados, pessoas mortas eram ressuscitadas, multidões alimentadas com 5 pães e 2 peixes, multidões perseguindo Jesus. E a fama de Jesus, não pelo WhatsApp, não pela TV, não pelo rádio, não pela internet, não pelo Facebook, mas pelo boca a boca, passou de tal forma a alcançar todo aquele estado, toda aquela província da Galileia. Imagine se Jesus estivesse nos nossos dias aqui no estado de São Paulo e começasse a pregar em Sertãozinho, em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Franca, e a sua fama se espalhasse por todo o estado de São Paulo. Assim estava acontecendo, assim Jesus estava agindo, até que então, depois de um tempo, Jesus vai
para a sua cidade natal. Jesus vai para a cidade na qual ele passou a sua infância, a sua adolescência, para Nazaré. E ali então, como era de costume, no sábado, os judeus se reuniam, assim como nós estamos aqui nesta igreja, numa congregação de bairro, numa igreja não tão grande, assim era uma sinagoga, uma igreja pequenininha de bairro. Assim Jesus foi até aquela igreja, cumpriu-se todos os rituais que eram feitos naquela igreja, até que era dada oportunidade para alguém falar, e essa pessoa poderia escolher qualquer livro dos profetas. E aí então Jesus pede o livro do profeta Isaías, e aí então ele lê Isaías 61, naquele tempo não havia números na Bíblia, mas ele acha ali, encontra essa parte da Bíblia e lê Isaías 61, que foi o texto que foi lido aqui na abertura. Eu não combinei, amém? Eu não combinei com a minha mãe, a evangelista Mônica, não combinei com ela, amém? O Espírito Santo combinou, amém? Porque Ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida nessa noite, amém? E ali Jesus, ele lê o livro do profeta Isaías, que diz, a partir do versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Em outras versões está, para curar os quebrantados de coração. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Assim como eu li aqui a Bíblia com você, ele leu, e aí a pessoa que lia estava no seu lugar, ela se levantava, ela lia o livro do profeta, ela abria, que era um rolo, Jesus abriu, desenrolou, leu, fechou, devolveu para a pessoa que era responsável na sinagoga, que guardava com muita, como que eu posso dizer? Com muito zelo, muito obrigado, com muito zelo aqueles textos, porque não tinha a Bíblia que nem tem para todo mundo, em todas as versões não tinha que guardar. E aí então Jesus se assentou para ensinar, porque era assim que ele se assentava, ele se assentou na cadeira de Moisés, que ficava ali na sinagoga, para ensinar. E aí ele falou, essa profecia de Isaías, que ele escreveu há tantos séculos atrás, se cumpriu hoje. Jesus estava dizendo que ele, aquele menino, que os seus pais, quando Jesus era pequeno, fugiu para o Egito, porque queriam matar Jesus, Herodes queria matar Jesus, e aí então, um anjo aparece para o seu pai, José, ele vai para o Egito, depois aparece de novo, outra vez um anjo fala para ele voltar, ele volta do Egito, volta para a sua terra natal, mas não volta para Belém, não volta também para Jerusalém, mas vai para Nazaré, porque ele ficou com medo de que tentassem matar Jesus, porque o filho de Herodes, o rei, o grande, que tinha tentado matá-lo, havia sucedido seu pai no trono. Jesus vai morar em Nazaré, e aquelas pessoas viram Jesus brincando quando criança, viram Jesus dormindo, viram Jesus, de repente, se tinha brincadeira de pega-pega, brincar de pega-pega, se tinha brincadeira de jogar bola, se tinha brincadeira de esconde-esconde, brincar de esconde-esconde, viram Jesus subindo na árvore, viram Jesus indo para a escola, viram Jesus crescendo, como qualquer outra criança. E naquele tempo, a partir dos 4 anos, a criança ia aprender a profissão do pai. O pai de Jesus era carpinteiro, e ele foi aprender a profissão do pai. Naquele tempo a carpintaria não era só madeira, mas era também construção civil, era um pedreiro que também fazia parte de madeira. E ali então ele foi aprender a profissão do pai, e aprendeu. Nós vemos no filme da Paixão de Cristo, Jesus até fazendo a mesa, né? Ele faz a mesa, a cadeira, não, acho que é melhor para todo mundo comer, o que você acha, né? Pergunta, acho que a mãe dele está ali, né? Aí ele fala, o que você acha? É um filme. Mas ele era esse Jesus, uma pessoa comum, normal. Não sabemos se os pais contaram a história
que Maria ficou virgem pelo Espírito Santo, que contaram a história, que no dia do nascimento de Jesus, apareceram anjos cantando ali ao redor de Belém, e os pastores vieram contando isso, se prostraram adorando, e vieram reis magos de longe, para se prostrar diante de Jesus, e oferecer ouro, incenso e mirra. Não sabemos, mas meu irmão e minha irmã, agora, Jesus estava ungido, estava cheio do poder do Espírito Santo, porque Jesus, como Filho de Deus, Ele veio aqui nessa terra como um ser humano igual eu e você. Ele abriu mão da sua divindade, Ele abriu mão do seu poder de filho, para viver uma vida igual eu e você, uma vida de trabalho, uma vida de respeito aos pais. A Bíblia diz que Ele era submisso aos seus pais, uma vida de ir até a igreja, Ele ia na sinagoga, Ele ia até o templo, todos os anos a Bíblia diz que Ele ia até o templo comemorar a Páscoa. Ele era uma pessoa normal e não tinha estudado para ser rabino, para ser mestre, para ensinar a Bíblia, não tinha passado por nenhuma escola. E agora então, Jesus foi ungido por Deus, pelo próprio Deus, com o seu Espírito, com a plenitude do Espírito, cheio do poder, começa o seu ministério, e milagres, sinais, maravilhas, multidões começam a seguir Jesus, se maravilhar com o seu ensino, com a sua palavra, com as suas parábolas. Mas agora Ele vai até a sua terra natal, e Ele diz: olha, se cumpriu a profecia, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu não sou Jesus, filho de José e Maria apenas, eu sou Jesus, o Cristo. Mas sabe quando a gente está esperando algo muito bom na nossa vida, e quando esse algo acontece, parece que a gente não acredita? A gente está tão acostumado com a coisa ruim, a gente está tão acostumado com a mesmice, a gente está tão acostumado a viver em sofrimento, que quando o milagre acontece, quando Deus faz o maior milagre de todos, a estar na nossa frente, na nossa face, nós não acreditamos. O Cristo Messias, assim acreditavam os judeus, iria libertar o povo das mãos do Império Romano, que oprimia, que maltratava, que batia, que roubava dinheiro, que cobrava altos impostos, que fazia o mal para o povo de Deus que estava ali na sua terra. E agora Jesus está dizendo, um homem simples, um homem comum, um homem sem afeição, um homem que não era forte, um homem que não era rico, um homem que não tinha estudado a mais do que ninguém, mas um homem que fora ungido por Deus, o próprio Deus em carne, mas que abriu mão da sua glória, e que estava ali dizendo: a profecia se cumpriu, tudo que eu fiz nas outras cidades, tudo que eu fiz na Galileia, eu quero fazer agora com vocês, porque eu amo vocês, eu amo, não que eu ame mais vocês, mas eu conheço vocês, eu brinquei com seus filhos, eu fui na sua casa, eu comi na sua casa, eu estive com você, e agora eu quero te libertar, e agora eu quero te curar, e agora eu quero te dizer as boas novas de Deus, que o tempo de Deus da graça, o tempo de Deus do perdão chegou para você, porque Deus me ungiu com o Espírito Santo, e por causa disso, eu posso também te ungir, te curar, te salvar, te libertar. Eu posso trazer paz para o seu coração, eu posso trazer fim para os seus medos, para as suas dúvidas. Eu posso, e eu quero, eu estou aqui. Eu não comecei por aqui, mas olha, eu já passei por várias aldeias e agora estou aqui, porque eu amo vocês.
Mas aqueles que eram mais próximos de Jesus, a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como que paralisados, fitos em Jesus, observando cada palavra, porque eles estavam falando: não é possível, esse menino que viveu entre nós, puxa, ele jogava bola comigo e agora está jogando no Barcelona, agora joga na seleção, ganhou medalha de ouro na Olimpíada, que nem o Pelé ganhou, como é que pode? Esse menino que jogava aqui comigo, esse menino que ninguém dava nada, que não tinha um tostão furado, que era uma pessoa trabalhadora, de calo das mãos, esse menino cresceu, a graça do Senhor estava sobre ele, e Deus ungiu com o Espírito Santo. E quando nós olhamos para a Bíblia, o que é ser ungido pelo Espírito Santo, nós vemos no Antigo Testamento, Deus ungindo Saul, o primeiro rei de Israel, e quando ele é ungido, o Espírito Santo se apossa dele, e ele começa a profetizar, e começam a dizer ao povo: como que pode o rei Saul estar entre os profetas? E era um homem que, quando foi chamado para ser rei de Israel e coroado na frente de todo mundo, porque antes o profeta foi até eles, ele não estava na frente do povo, ele se escondeu no meio da bagagem. E aí o Senhor falou para o profeta: olha, Samuel, ele está ali no meio da bagagem, porque ele tinha vergonha. E aí então ele foi ungido rei de Israel, e o povo falou mal dele, mas ele foi para a guerra e venceu, porque ele era ungido do Senhor, amém? Amém. Aí nós vamos ver a vida de Davi, o filho mais novo de Jessé, e que aí então o profeta Samuel vai ser levado novamente para ungir um novo rei, e aí passam todos os filhos de Jessé na frente de Samuel, e aí Deus fala para Samuel: não olhe a aparência, porque eu rejeitei a todos esses, porque eu não vejo a aparência, mas vejo o coração. E um menino que cuidava das ovelhas, um menino baixinho, ruivo, franzino, Deus falou para Samuel, falou: foi esse que eu escolhi. E aí então Samuel derrama um chifre cheio de óleo na cabeça, ungindo Davi. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. E aí então, quando o mal vinha sobre a vida do rei Saul, que se foi contra os caminhos do Senhor, desobedeceu a palavra do Senhor, ele tocava a sua harpa e o demônio saía da vida de Saul. Ele não tinha o nome de Jesus, mas ele tinha a unção do Espírito. E nós vemos então no Salmo de número 2, que a unção do Espírito transforma a pessoa. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele só começou o seu ministério depois de ser ungido com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa igual a mim e a você, como ser humano. Mas depois que ele foi ungido, meu irmão, minha irmã, nós dividimos o nosso tempo e a nossa história. Nós contamos o tempo 2017 anos depois de Cristo, um homem, mais um dos milhares que morreram numa cruz. Mas a diferença é que ele era ungido de Deus, ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que se tornou carne, que venceu a morte, que ressuscitou. Mas o seu povo da sua terra não pôde acreditar. No versículo 22 diz: eles falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Eles falavam bem dele, eles olhavam para ele: mas esse é o meu menino, esse é o meu menino, ele cresceu com a gente, olha que bênção que ele se tornou. Ficaram admirados, mas aí eles começaram a pensar: mas ele é que nem a gente, ele é sangue do nosso sangue, ele é carne da nossa carne, ele não estudou, como que ele pode falar essas palavras? Ele não estudou para ser mestre, para ser rabino? Da onde que ele tirou esse poder para fazer esses milagres que estão dizendo por aí? Que ele curou cego, que ele curou surdo, mudo, gago. Da onde que ele trouxe tudo isso? E aí começaram a dizer: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos? José, Tiago, Simão, Judas,
e as suas irmãs? Ele não é carpinteiro? E aí Jesus, que foi ali para salvar eles, começou a dizer: olha, vocês vão me dizer um provérbio, médico, cura a ti mesmo, ou qual que é o provérbio que nós temos nos nossos dias? Casa de ferreiro, espeto de pau. É ou não é? Eu tentava dar aula de educação física para o meu pai e para minha mãe, particular, meu pai só me enrolava. Aí ele falava assim: não, vamos dar uma volta, vamos sair, vamos comer. Aí ele falava: não, senta aqui. Aí lá na academia tinha um lugar, a lanchonete, você estava ali: não, vamos comer. Aí quando eu via já passava a hora: acabou a hora, que pena, né? Não dá certo. É ou não é? E não deu certo para Jesus na sua terra. E aí então ele disse: olha, assim também foi no Antigo Testamento, com Elias, com Eliseu. Elias, no meio da fome de 3 anos e meio, só conseguiu multiplicar a farinha e o azeite de uma mulher que não era do povo de Israel. Eliseu só conseguiu purificar um leproso que também não era do povo de Israel. E por isso que eu também não consigo fazer nada aqui, porque o profeta na sua terra não tem honra. E aí aquele povo pareceu que se converteu da água para o vinho, mas para o vinho mal. Ficaram bravos com Jesus, ficaram furiosos com Jesus, e queriam matar Jesus. Olha só, no momento estavam falando bem dele, no momento estavam falando: esse é o meu menino, e no outro momento queriam matar Jesus, porque eles não aceitaram Jesus como Cristo. E o que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: se você não crer que Jesus é o Cristo, que é ungido de Deus, que é o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, e que Ele continua, e que Ele pode nessa noite fazer o que Ele queria fazer naquele tempo, e o que Ele continua fazendo, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer falar para você as boas novas do Evangelho. Se você não aceitar isso, meu irmão, aí você vai começar a falar mal de Jesus, você vai ter ódio de Jesus, e você vai querer matar Jesus. Quiseram matar Jesus, jogar Jesus precipício abaixo. Olha só como que eles chegaram. Imagina eu terminando aqui a pregação, se quiserem me pegar e me jogar aqui na frente dos carros. É ou não é? A mesma coisa. Imagina só o tamanho do ódio que eles ficaram. E Jesus queria fazer o bem para eles. Mas a Bíblia diz que Jesus, no versículo 30, passou por entre eles e se retirou. E assim Jesus vai passar por entre você, por entre a sua casa, por entre a sua família, e vai se retirar, não porque Ele quer se retirar, mas porque você não recebeu como Cristo, como Messias, que pode continuar fazendo o que Ele fez, está escrito nos Evangelhos. Ele quer, meu irmão, Ele quer, minha irmã, falar as boas novas de Deus para você, para os pobres, porque Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque desses é o reino dos céus. Ele quer curar os quebrantados de coração, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nessa noite, se você abrir o seu coração, se você dizer: Jesus, eu preciso de Ti, o mesmo Jesus que foi até Nazaré, eu não quero Te rejeitar, eu quero Te aceitar, eu preciso do Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra, eu preciso ser liberto. Ele veio libertar os cativos. Quem estava cativo? Todos nós, porque todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. E se você continuar pecando, eu tenho uma má notícia para você: você vai para o inferno e não vai sair de lá, porque não tem saída. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus veio te libertar. Amém? Nada nessa vida, nada que você consiga com o seu dinheiro, com o seu esforço, vai valer a vida eterna, porque nós somos seres eternos. Ou nós vamos morrer eternamente, ou nós vamos viver eternamente. Mas Jesus veio proclamar a libertação dos oprimidos pelo diabo, porque quando nós vivemos presos ao pecado, o diabo pode fazer o que quer com a nossa vida, e a gente só vai de mal ao pior.
Então Jesus, ele foi lá para eles pararem de sofrer, para dizer: agora é o ano da graça do Senhor, é o momento que Deus dá seu perdão para toda a raça humana, todo povo, língua, nação e raça, todos que ouvirem o Evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, e crer que Ele é o Filho de Deus, e crer que Ele ressuscitou, será salvo, será perdoado, será liberto, será curado. E você está ouvindo nessa noite, mas você pode ser um nazareno, anticristo, porque aqueles eram anticristo, porque Jesus falou: aquele que não é por mim, aquele que não ajunta, espalha. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou do outro time. Não tem meio termo, não tem neutro. Não, sou neutro, não tem neutro. Jesus foi ali na sua cidade para salvar aquelas pessoas que ele conviveu por toda a sua vida, e eles queriam matá-lo, e Jesus teve que sair deles. E você pode querer matar Jesus da sua vida, jogar a culpa em Jesus, mas meu irmão, Jesus não tem culpa de nada. Tudo que você tem na sua vida você plantou e você colheu, assim como eu plantei e colhi. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, ou não? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas meu irmão, Jesus quer te libertar nessa noite. Por isso, meu irmão, que esse culto foi preparado desde o início, para que você entenda que Jesus é o mesmo Cristo, que a unção de Deus está aqui, para te libertar, para te salvar, para transformar a sua vida. Você não pode continuar vivendo desse jeito, comendo as migalhas que o diabo amassou. Mas você, meu irmão, minha irmã, tem que tomar posse pela fé daquilo que Jesus já fez. Ele ainda não tinha morrido, mas ele aqui, para nós, ele já morreu e ressuscitou. Nós temos a história do começo ao fim. Nós estamos assistindo de carteirinha, sentado em bancos confortáveis, com ar-condicionado, perto das nossas casas. Por que nós estamos aqui? Por causa de você, porque Jesus quer fazer uma obra em você. Não adianta você ficar falando: essa palavra é para o outro irmão que não veio aqui. Não, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, porque eu preciso ser liberto de algo, você precisa ser liberta. Nessa noite Jesus está aqui, amém? E eu quero orar por você e por você. Mas você tem que crer que Jesus é o Cristo, e continua fluindo rios de águas vivas. Ele diz: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que está faltando na sua vida é Deus, o que está faltando na sua vida é o Espírito Santo. Mas você não tem força sozinho, por isso que a igreja está aqui. Você não pode vir hoje e não voltar mais, porque a gente ajuda um ao outro. Se não tiver ninguém aqui, para que vai ter pastor aqui? Vamos enviar para outro lugar, ou qualquer outro que ficasse aqui. Amém, meu irmão? Nós estamos aqui por causa de você. Você é muito importante, você tem algo para fazer aqui. Nós precisamos de voluntários para o ministério infantil. Nós precisamos de voluntários para cuidar da zeladoria da igreja. Quem que vai fazer? O pastor? O pastor vai pregar, o pastor vai falar com as crianças, o pastor vai cuidar da porta. O que vocês acham? Que eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo? Sim ou não? Já estou quase morrendo falando aqui. Você está vendo o meu estado aqui? Amém? Porque eu estou tentando passar para vocês com todo o meu coração. Amém? E Jesus quer fazer uma obra hoje na sua vida, quer te libertar nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé. E a primeira coisa, é uma pergunta muito séria, e a pergunta que não vai querer calar na sua vida. Primeira coisa: você está afastado do Senhor? Você não confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Nessa noite Jesus quer fazer uma obra na sua vida, mas você precisa aceitá-lo. Por isso nessa noite Jesus, e nem eu, nem ninguém aqui está apontando o dedo. Jesus e nós estamos abrindo os braços, amém? Para você. E se você tem um desejo de entregar a sua vida pela primeira vez, ou de retornar aos caminhos do Senhor, gostaria que você levantasse seu braço. Eu quero orar com você, eu quero orar por você,
Porque Jesus está aqui. E ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Tem alguém que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Traz ela aqui para frente, por favor. Amém. Tem mais alguém? Às vezes você está, desculpa a expressão, tá? A gente está às vezes se sentindo como uma nhaca, parece que as coisas não valem. Às vezes eu preciso conversar novamente, amém, meu irmão? Não tem vergonha nenhuma conversar 1, 2, 1000 vezes. Quantas vezes nós tivemos que confessar? Tem alguém que gostaria de confessar Jesus? Amém? Glória a Deus. Amém. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou em carne para me salvar, para me libertar e para me curar. Em nome de Jesus, te entrego minha vida, para que o Senhor seja meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em teu nome eu oro e agradeço, crendo que o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você. Jesus está aqui, meu irmão. Feche os seus olhos, não olhe para os lados. Jesus está aqui e Ele tem a unção para te libertar. Ele tem a unção, meu irmão, para te libertar do pecado, para te libertar do diabo. Ele tem a unção, meu irmão, minha irmã, para te curar. Ele tem a unção para te dar vista novamente, você ver as coisas de Deus. Nessa noite, meu irmão, Ele tem poder, e eu vou orar por você. Só que você tem que crer. Jesus se admirou com aquela cidade de Nazaré, com a incredulidade deles, e Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas se você crer nessa noite, Jesus vai fazer agora. Você vai colocar a mão onde está doendo, onde você tem dor, ou no seu coração, aonde quer que seja. Se você quiser colocar, você vai colocar. Eu vou orar com você, e agora o Senhor Jesus vai te curar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que todo aquele que está preso ao pecado seja liberto agora, no nome de Jesus. Eu declaro que todo aquele que está sendo oprimido pelo diabo seja liberto agora, no nome de Jesus. Eu declaro que toda pessoa que está aqui doente, eu declaro curada, do alto da cabeça, a planta dos pés, no nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro agora, no nome de Jesus, a libertação completa, por causa da unção de Cristo, porque Cristo continua vivendo e flui com a unção do Espírito Santo sobre a vida de toda a igreja, de cada filho e filha aqui, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Creia. Diga assim: eu creio que eu recebi a cura, a libertação, a salvação, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas.